So today we're gonna correct modal verbs unit. Yay! I love modal verbs. Mas fala, nossa professora, você não podia gostar de uma coisa mais legal? Video games, but quando se trata da minha profissão, né? Aí a gente fala que tem que ter umas preferências. E eu adoro modal verbs, guys. So we're gonna correct our classes, right? 21, 22, warm up, let's go. Vocês têm aí, eu achei muito engraçado isso. Okay, so you have an ox, western cattle, non-western cattle. Cattle é gado, tá, gente? Sheep, ovelha, pig and human. E aí, quanto que cada um produz de metano? Ou seja, de gases. Quanto que a pessoa ou aquele animal produz de gases, ok? Então a gente vê aí que os que ficam pro lado de fora, que são os de pasto, ficam a 120 quilos. O outro a 60, a ovelha 8, o porquinho 1,5 e o ser humano com 0,12 quilogramas de puro pum. Eu acho que é por isso que no warm-up, quando ele fala assim, o que podemos concluir a partir da leitura do texto anterior, da citação, personal answer. Cada um pode pôr o que quiser, tipo assim, o ser humano produz muito pouco gás metano, ou o western cattle produz muito mais metano. Não sei, pessoal, vocês podem pôr o que vocês quiserem aí, mas a tirinha é essa, tá? Ele tá comparando os animais, né? Quais são os que produzem mais gás metano. Ok, aí eles falam assim, o texto fala, pule um hambúrguer por semana e salve o planeta? Sim. E ele fala um pouquinho sobre essa questão do gás metano, do que essas comidas de fast food elas criam no seu estômago, né? E aí tá lá, glossary. Então, to skip, pular, não fazer. Pounds, libras, né? Então, libras equivale a 0,454 quilograma, tá? To issue forth or to come out, sair, tá? Burping, arroto. To breed, criar, tá? Em quesito de animais. E grazing land, pasto, tá bom? Então aí vamos para a interpretação do texto, né? Então, based on the text, choose the correct alternative. Methane gas increases the greenhouse effect. Então aumenta o efeito estufa. Tá. Eating less meat would have as a consequence. Então, comendo menos carne teria como consequência fewer cows bred, ok? Fewer cows bred. Letra C. 3. The importance of breeding fewer cows to our planet resides in the fact that the emission of methane gas would diminish, decreasing the greenhouse effect. Então, ele fala assim, então, a importância, né, de criar, de manter como cria, né, menos vacas, né, menos gado, para o nosso planeta, diz que, aí ele fala que a emissão do gás metano iria diminuir, então diminuindo, portanto, por consequência, o greenhouse effect, que é o efeito estufa. 4. Cutting down trees is a loss for the planet because... Então, cortando as árvores é uma perda para o planeta. Meu Deus, que pergunta óbvia, não? Porque they are resources of researching life-saving drugs. 5. Hurricanes, tornadoes, sea level changes are consequences of... Então, tornados, furacões... E o aumento o aumento do nível do mar são consequências do clima, né? Da mudança de clima. Então seria a letra C. 6. All the following expressions have approximately the same meaning, except subject to, tá? Então, todas têm o mesmo significado, com exceção de subjected to. 7. The expression not to mention
could be replaced without changing the meaning by in addition to. Ok. E aí a gente vai entrar na parte de modal verbs, né? A parte de gramática. Então, escolha a melhor alternativa. Pessoal, eu vou repetir sempre, vou falar 90 vezes, 50 vezes se necessário. Modal verbs é tudo uma questão de intenção, ok? Qual é a minha intenção em falar aquilo? Então, eu quero dar uma intenção de possibilidade, eu quero dar uma intenção de hipótese, eu quero falar alguma coisa que poderia, mas não vai acontecer. Tudo é uma questão de intenção, tá? Então, vamos trabalhar aqui as intenções das frases. Então, tá lá. The young girl drive. No, in fact, she has never been in a car before. Então, ela tá perguntando se ela pode dirigir. Ela pode dirigir? Então, o fato do poder, da habilidade de, é can. Tudo bem? Então, can the young girl drive? No, she cannot. Pô, posso pôr can't? Pode. Aqui no caso, aqui na nossa alternativa tem cannot, mas é can't. Tudo bem? Então, seria a letra D. When Grandpa was younger, he walked a long distance. Então, ele podia andar em longas distâncias. Olha a minha possibilidade, olha a minha habilidade, só que no passado. Ele podia. Então, seria usado o could, certo? Então, when Grandpa was younger, he could walk long distance. 10. Susan get up so early. Her classes start after 10 a.m. every day. She doesn't have to, ok? Necessidade, falta da necessidade. Ela não precisa acordar tão cedo. Então, letra C. You talk during classes. It upsets the teacher. Pessoal, literalmente um conselho, né? Então, o cara tá falando, você não deveria falar durante a aula porque isso deixa o professor aborrecido. Veja que ele tá dando um advice, ele tá dando um conselho, tipo aquele toque. Você não deveria. Então, seria shouldn't, ok? He, blá, 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 have a large family. He bought food. Então, se ele comprou muita comida, tem que ver os dois lados. Será que ele comprou uma pouca quantidade de comida e por isso ele tem pouca família, deve ter pouca família, ou ao oposto? Como a gente está olhando aí na gramática, então ele deve ter uma família grande, porque ele comprou a great deal of food. Great deal of a gente já trabalhou antes, né? Então, letra E, must, ok? Então, aquela assumption, sabe aquela suposição meio certa? Né? Então, ele deve ter uma, tá? 13. When you see the sign no smoking, you mustn't smoke. Por que nesse caso eu tô falando you, quando ele fala no smoking, you mustn't smoke? Porque é uma lei, tudo bem? Tem uma placa dizendo ali que é uma lei, é prohibited. Lembre que prohibition sempre must, tá? No caso, mustn't. I was pleased to see you at work today. Unfortunately, I won't be able to, né? Que é o caso de estar apto a, poder ir a, tá? Então, eu não poderei estar presente amanhã. Então, no caso, be able to. Choose among the following sentences the one that is grammatically correct. Então, he must be dead. He had to be dead. He needn't to be dead. He should be dead. He might be dead. Ele poderia estar morto, tá? Então, seria a letra E. In one of the following sentences, we cannot use the verb can because of the meaning. Mark it. Então, the boys can swim well. Tô falando de habilidade, tô falando de possibilidade, posso sim. Yes, I can see them from here. Habilidade, eu consigo vê-los por aqui, pode sim. He has just bought a big new car. He can certainly be earning. He can? No, he must. Certo? He might, he may, mas não can. Can é habilidade, então ele poderia estar ganhando muito dinheiro. Então, nesse caso, não seria o can, tá? Então, seria a letra C, tá bom? Pessoal, lembrando que todas as respostas estão aqui no quadrinho e que, se houverem dúvidas ainda sobre o modal verbs, vocês sabem onde me encontrar. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!